A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Irmã Dani, eu queria aqui pedir a você para dar seu testemunho, dizer para os irmãos, para fortalecer a fé daqueles que nos ouvem. E vamos começar com a primeira pergunta. Como é que foi a sua conversão a Cristo? Então, João, a minha conversão, ela se deu há pouco tempo. Porque eu cresci em um lar evangélico, vamos dizer assim. Eu cresci com o meu pai indo para a igreja, minha mãe indo para a igreja posteriormente. Então eu cresci ali cantando no meio das crianças, depois dos jovens. Porém, a minha conversão, entender que eu preciso de Jesus para tudo na minha vida, e que Ele precisa ser o centro da minha vida, e que eu preciso obedecer a Ele de fato, isso se deu há pouco tempo, aproximadamente uns 2 anos e meio, 3 anos para cá. Porque anteriormente eu apenas ia à igreja, mas eu não entendia o que é ser cristão, eu não entendia de fato como deve ser a vida de um cristão. Então eu ia para a igreja, eu estava sempre no meio das pessoas evangélicas, mas eu não tinha me convertido de fato ainda. Isso foi acontecer aproximadamente uns 3 anos para cá. Mas o que te levou você a se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo? Então, como eu disse, antes eu não era convertida, eu apenas ia à igreja e tal, e por muitas vezes eu estava dentro da igreja, participando das coisas, e aí parava de ir, ia pro mundo, beber, fazia tudo aquilo que a nossa carne agrada. E por diversas vezes que eu fazia isso, depois eu voltava e me perguntava o porquê disso, se eu sabia que aquilo era errado, por que eu fazia aquilo. E eu vivia esse confronto interno comigo mesma. E em determinada fase da minha vida, eu já estava com 2 filhas, num segundo relacionamento, e meio que veio um choque de realidade. Eu estava sozinha, já tinha me separado novamente, então eu estava lidando com a perda de uma pessoa que na época eu gostava, lidando com a perda de uma vida estruturada. Eu estava sozinha, com 2 crianças para criar, para tratar, e de fato sozinha, porque a minha família sempre teve muito amor, muito cuidado, muito carinho com as minhas filhas, mas infelizmente eles não tinham condições financeiras de arcar comigo e com as minhas filhas, com as nossas despesas totais, vamos dizer assim. Então eu precisava cuidar delas, eu precisava trabalhar, eu pagava aluguel. Então me veio um choque, onde eu me vi sozinha, com 2 crianças, cheias de conta, lidando com sentimentos também, sofrendo por estar separada, o fim do relacionamento, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca soube lidar muito bem com perdas. E foi um fim do relacionamento onde eu nunca imaginei que fosse acabar. Então me veio esse choque, mas eu entendo hoje que eu vivia depressiva, mas aquela depressão não de se prostrar em uma cama. Porque hoje em dia as pessoas acham que depressão é quando a pessoa está deitada em cima de uma cama, prostrada, chorando. Não, eu vivia dentro de mim um conflito interno muito intenso. Muitas das vezes eu não entendi o porquê das coisas acontecerem na minha vida. Eu queria resolver os meus problemas, que eram muitos problemas, mas eu não conseguia. Eu não via saída, eu não via porta, e eu não entendia que só precisava me chegar mais a Deus, porque, como eu disse, eu não era convertida ainda. E aí, quando eu me dei conta de que eu estava cheia de problemas, eu já tinha tentado com as minhas forças, de todas as formas, tentar resolver esse problema, e eu não tinha conseguido, eu entendi que o problema então era eu. E como eu queria resolver o meu problema, num determinado dia, eu fui trabalhar. Eu trabalhei, eu brinquei, eu conversei normalmente com as pessoas. Por isso eu abro um parêntese aqui para dizer, para vocês observarem as pessoas que têm em volta de vocês, porque vocês às vezes ficam esperando que as pessoas vão dizer que querem se matar, que querem morrer. Eu entendo que quem de fato tem esse desejo dentro de si, ele não fica avisando isso para ninguém. É com as atitudes mesmo, a pessoa vai mudando, a pessoa vai se isolando aos poucos, mas ela continua trabalhando, ela continua com a vida ali, porque ela quer provar para as pessoas que ela não está passando nada daquilo, quando na verdade ela está destruída, ela está arruinada por dentro. Então naquele dia eu levantei, eu fui trabalhar, eu tive problema também no meu emprego, tinha uma pessoa lá dentro, assim, hoje em dia a gente conversa, a gente lida muito bem, graças a Deus, mas naquele momento também ali a gente não se dava bem, eu tinha muitos problemas dentro do meu serviço, então eram turbilhões de sensações, de emoções, de sentimentos
que eu não fui forte o suficiente para aguentar. Eu trabalhei, eu vim em casa, almocei, voltei para trabalhar, e aí quando eu voltei do meu serviço, eu morava numa casa de 2 andares, eu subi no terraço dessa casa, e ali eu lembro que eu sentei e fiquei pensando sobre a minha vida. Eu pensava que não tinha mais jeito, que eu não era ninguém, que eu era um peso para minha mãe, porque que eu não tinha trago nenhuma alegria para ela, só preocupações. Olhava para minhas filhas, pensava que eu nunca ia ser o suficiente para elas, porque eu não fui capaz de dar uma família para elas. Eu olhava para as minhas contas, eu não tinha condições de pagar, não tinha condições de quitar. E eu falei, o problema sou eu, e para esse problema resolver eu vou precisar me matar. Então eu me lembro vagamente, porque eu não lembro com exatidão de detalhes, de eu me debruçar ali naquele terraço, pensando nisso tudo. Olhava pro chão, queria me jogar, mas não tinha coragem, queria me jogar, mas não tinha coragem, e o coração acelerado, até que quando eu me lembro, novamente, eu já estava caída no chão, na casa, porque eu caí no quintal da pessoa que morava embaixo da minha casa. E ali já tinha um monte de gente em volta de mim, todo mundo conversando, falando que eu não podia dormir. Era uma confusão. Parece que ali na hora minha cabeça meio que deu uma reviravolta, porque as pessoas falam que eu ficava falando que tinha gente lá em cima, que tinham me jogado, mas isso não aconteceu. Não tinha ninguém dentro da minha casa, eu estava sozinha. Foi um desejo meu daquele momento mesmo. E ali eu comecei a ver o agir de Deus, porque eu me joguei de uma altura de 9 metros. Eu tenho um irmão hoje que ele é cadeirante, ele é paraplégico, e ele se jogou de uma altura de 7 metros. Então, além de Deus ter me livrado da morte, eu entendo que Deus me livrou de outras coisas, de sequelas, de consequências daquele tombo que eu tomei. Porque eu fui para UBA, porque aqui em Guarani não tinha jeito, fui de SAMU. Chegando lá, começaram a fazer um monte de exames, aí falaram que eu ia ter que fazer cirurgia. Mas no estalar de dedos já chegaram com outros exames falando que não precisava. Coisas que, se você parar para pensar, só Deus pode fazer. Porque 9 metros de altura é muito alto e nada me aconteceu. Tinha algumas esfoliações por fora e a minha bexiga também deu uma deslocada, mas isso não era nada diante da altura que tinha sido. Eu não quebrei absolutamente nada. Eu entrei com um quadro sério, onde falaram que eu iria precisar fazer cirurgia e tal, mas no outro dia eu tive alta. É uma coisa sem explicação, mas mesmo assim eu ainda demorei um tempo e um processo para entender que Deus tinha me livrado da morte naquele momento e que Ele estava me dando uma nova oportunidade. Mas a ficha foi caindo aos poucos, quando por diversas vezes eu me pegava pensando que eu poderia não estar ali. Eu olhava para as minhas filhas e imaginava, assim, eu vivendo momentos ali com elas e eu imaginando, eu poderia não estar vivendo esse momento aqui. E aí eu fui entendendo que, por mais que eu pensasse que as pessoas não me amavam, existe um Deus que me amava de uma forma tão grande que tinha me dado a vida e mesmo em vida tinha poupado de eu morrer. Eu querendo morrer, eu querendo destruir minha vida, porque eu pensava que eu não era ninguém, que eu não podia nada, que eu não ia conseguir nada. Deus ali me mostra o amor dele novamente, porque só de nós estarmos vivos é porque Deus nos ama, Ele nos deu uma oportunidade de vida. E aí você quer tirar a vida, sendo que Deus te deu ela, e Ele mesmo assim, com a sua misericórdia, Ele vai lá e te poupa, te livra. E aí sim eu fui me converter, porque aí eu fui entender que a gente precisa servir a Deus independente das circunstâncias das nossas voltas. Porque Jesus Cristo, Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então as pessoas pensam que às vezes elas vão ir para a igreja e que os problemas vão acabar. Eu te alerto que na maioria das vezes eles aumentam, porque é difícil você renunciar à sua carne, você renunciar ao seu eu, porque nós somos humanos. E os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles são maus. A gente só quer o que é mal. Às vezes a gente pensa no bem, mas o nosso coração quer praticar o mal, quer fazer as coisas erradas. E você todos os dias acordar e dizer não para isso é uma luta grande, é uma renúncia grande. Mas a sensação de saber que quando você diz não para o mundo, você alegra o coração de Deus. De você saber que depois dessa vida existe uma outra vida e que essa vida é eterna.
E que se você continuar servindo a Deus, seguindo a Ele, fazendo o que Ele pede, fazendo o que Ele manda, você tem uma vida eterna ao lado dEle, isso é gratificante. E eu creio que é isso que nos faz servir a Ele, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando você não entende nada, porque eu estou convertida hoje. Hoje eu estou casada, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho mais um filho. Hoje eu estou feliz, mas ainda assim eu tenho problemas, porque como eu acabei de dizer, nós somos seres humanos. Nós passamos por momentos difíceis, mas eu entendi que as circunstâncias que me cercam, elas não podem determinar a minha fé em Cristo. Eu entendi que os problemas que me cercam, eles não podem me distanciar de Deus. A partir do momento que eu comecei a entender que Deus, Ele é o centro da minha vida, e mesmo quando tudo disser que não, eu preciso continuar dizendo sim para Ele, eu comecei a viver uma vida nova em Cristo, comecei a desfrutar de uma graça que o mundo nunca foi capaz de me dar. E hoje eu entendo que servir a Cristo é a maior graça e o maior bem que eu pude receber na minha vida. Dentro de todos esses turbilhões que você passou na sua vida, porque isso te levou a você ter uma experiência realmente do que é viver uma vida de turbulência, de depressão, de angústia, uma vida que você olha e não vê saída. E não só você viveu isso, mas muita gente vive isso hoje, né? O que você tem para dizer para essas pessoas que vivem isso hoje? Então, como eu falei, se por acaso, porventura, você esteja passando por algum momento desse hoje, você precisa entender que você, com a sua força, você não vai conseguir resolver. Então não perca tempo. Não fica dando murro em ponto de faca. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Entenda que você não vai conseguir. Eu te garanto que você não vai conseguir. Eu aprendi a entender e a esperar o tempo de Deus. Ele demora. Ele dói, ele corrói a alma, porque às vezes você pensa que não vai acontecer. Mas quando ele faz, a graça te inunda. E eu aprendi que a graça de Deus, ela nos basta. Então, se você está passando um momento difícil hoje, entenda que Deus, Ele está esperando a sua busca, Ele está esperando o seu clamor e só Ele tem solução para a sua vida. Não existe outro mediador entre Deus e nós, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nós devemos seguir. Amém. Meus irmãos, então tá aí o testemunho de uma pessoa que outrora ia à igreja, mas não servia verdadeiramente a Deus. E precisou de Deus colocar ele em caminhos tortuosos, difícil, caminho de tortura, para que ela entenda que sem Deus ela não é nada. E hoje em dia ela é casada, tem 3 filhos, o esposo dela, um grande homem de Deus também, o Márcio Braga. Deus abençoe a vida dele. E é isso, meus irmãos, Deus, Ele pega o homem que está caído, levanta. Pega o homem que está cativo e dá livramento a ele. Pega o homem abatido e dá graça a ele. Então fica essa palavra no teu coração, mandando. Ora por essas pessoas e vamos terminar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos nesse momento, ó Deus, por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, vai de encontro com a vida de cada um. Derrama a tua graça e a tua presença em cada coração. Que essas pessoas possam entender que o Senhor é o único caminho e que elas possam sentir a tua presença neste momento. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Amém. Se fortaleça na presença de Deus.